Salve, galerinha linda, maravilhosa, misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. Hoje nós vamos falar sobre o Dunnottar Castle, localizado na Escócia e é considerado um dos lugares mais assombrados do Reino Unido, e algumas descobertas bastante bizarras transformaram esse local em um grande campo para pesquisadores paranormais. E o que foi encontrado lá? Várias ossadas emparedadas e também em covas rasas. Independente de qualquer coisa, gente, com certeza esse lugar é bastante carregado e tem muitas histórias envolvendo fantasmas, e eu convido vocês a ficarem comigo até o final do vídeo. Se gostar, é claro, deixa o like, compartilha, se inscreve, se tornem membros também do nosso grupo de WhatsApp, porque por lá você sempre será notificado por nós quando sai vídeo novo. Gostam de castelos assombrados e nem tão assombrados assim? Então sigam também o nosso outro canal, Castelos do Tempo. Esse vídeo que nós vamos colocar agora, né, que já está no ar, também vai ser colocado lá, tá bom, gente? Só que tem muito material lá do Castelos do Tempo que nós não colocamos aqui. Agora chega de papo, vamos logo para essa história. Vlad, solta a vinheta. Saint Ninian foi um missionário cristão nascido no ano de 364, porém há relatos mais precisos sobre ele a partir do século VII. Esse homem, ele estabeleceu um local de culto justamente onde o castelo de Dunnottar foi construído muitos anos depois. Saint Ninian converteu os nativos da região ao cristianismo e provavelmente ele foi a primeira pessoa que pisou naquelas terras, ou seja, um dos primeiros homens que pisaram nas terras aonde hoje se encontram as ruínas do castelo de Dunnottar. A construção do castelo não é atribuída a um único indivíduo, mas sim a um processo gradual ao longo de séculos, ou seja, ninguém sabe quem realmente colocou a primeira pedra nessa grande fortaleza. Acredita-se que os primeiros vestígios de ocupação no local em forma de fortaleza datam do século VI, com a construção de um forte. Ao longo dos anos, ao longo dos séculos, muitas coisas também foram mexidas, reconstruídas, derrubadas, mas há pedras lá, pessoal, que realmente datam de muitos anos atrás, ali lá da época que Saint Ninian colocou os pés naquela região. No ano 900 d.C., o rei Donald II da Escócia teve o seu fim em Dunnottar Castle. Isso por causa de um ataque dos vikings, tá, gente? Esse pessoal simplesmente devastou a fortaleza que o rei Donald II teria ampliado justamente nesse lugar. Esse ataque dos vikings foi tão devastador que alguns arqueólogos acreditam que as ruínas que estão lá sejam da época do rei Donald. E o fato dele estar tão arruinado não é somente pelo tempo, mas sim justamente por esse ataque dos vikings. Em 1272, o William Wishart, o bispo de St. Andrews, ele consagra uma capela de pedra justamente nos terrenos de Dunnottar Castle, cujas partes permanecem em pé até os dias de hoje, e dá para ver nas fotografias que uma pequena parte dessa capela ainda se mantém em pé e é uma grande relíquia histórica. Após a invasão da Escócia pelas forças inglesas, o William Wallace ele ataca uma guarnição inglesa em Dunnottar Castle, tomando-a de volta sob o controle escocês. Nesse período que William Wallace fez esse ataque, o Dunnottar Castle tinha passado por algumas ampliações e aquelas ruínas deixadas pelos vikings teriam tido início de reconstrução, mas não deu tempo porque William Wallace fez esse ataque primeiro. Diz a lenda que William não mostrou nenhum pingo de misericórdia para com os soldados e enviou a capela onde eles haviam se refugiado, condenando todos dentro a uma morte terrível. Aqueles que não perderam a vida dentro dessa capela dizem que foram levados até um penhasco, que foram derrubados de lá
e que nenhum sobreviveu. Mas alguns historiadores acreditam que essa história do William Wallace ter feito tudo isso é apenas uma lenda, mas outros já falam que não, que ele realmente teria tido esse ato tão perverso. Dunnottar Castle hoje é uma antiga fortaleza em ruínas e é frequentemente mencionada como um dos castelos mais assombrados da Escócia e, sem dúvida nenhuma, paira uma atmosfera estranha e sobrenatural sobre esse lugar, e isso é afirmado por quem trabalha lá e também por quem visita. Então, independente dele ser assombrado ou não, com certeza energias negativas muito fortes habitam esse lugar por todo o passado sombrio que aconteceu por lá. O castelo também serviu como residência fortificada, prisão e local de coroação, e as suas masmorras eram simplesmente terríveis, e escapar de lá era algo praticamente impossível, e a sua localização era um motivo dessa dificuldade, sem falar, é claro, nos guardas, nos carrascos que ficavam sempre à espreita. Essa dificuldade de escapar dessas masmorras também, não só por causa dos guardas, mas era também por causa da localização, porque o castelo ele está situado em um promontório rochoso de 160 pés que se projeta para o Mar do Norte e é cercado por penhascos extremamente profundos. Alguns prisioneiros, dizem a lenda, tentaram fugir, mas não conseguiram porque eles caíram desses penhascos e não tinha como alguém sobreviver após essa queda. Uma figura também bastante ilustre que passou por lá foi a rainha Mary Stuart. Para quem gosta de história envolvendo o sobrenatural, nós temos o vídeo dela aqui e também lá no Castelos do Tempo. Eu vou deixar o link na descrição. Foi um dos primeiros vídeos aqui do canal, tá, gente? A narrativa não estava muito afiada ainda, mas a história é muito interessante. O castelo também foi palco de diversas mortes ao longo da sua história devido à sua localização estratégica e importância militar, e ele foi cenário de grandes batalhas, cercos e, é claro, muitas pessoas perderam a vida ali durante séculos. Os historiadores eles não sabem nem calcular a quantidade de pessoas que foram ali, mas com certeza chegaram perto de mil mortes para mais. Mas não tem como saber porque muitas pessoas não foram encontradas, não foram identificadas, e vocês já vão entender por que essas pessoas não foram encontradas para um enterro digno. Em 1645, durante a Guerra Civil Inglesa, o castelo ele foi cercado por 7 meses pelas forças de Oliver Cromwell, considerado até hoje um dos homens mais cruéis da história. A resistência heróica desses defensores resultou em várias perdas de vida de ambos os lados, ou seja, tanto os soldados do Oliver perderam a vida, quanto também os soldados que eram rivais. Então, muita gente inocente, né, acabou perdendo a vida pela ganância dos reis. Em 1650, após a rendição de Dunnottar Castle, Cromwell ordenou a execução de cerca de 100 prisioneiros no pátio do castelo, e nesse período o rei da Escócia era o rei Charles II. Em 1746, durante a Segunda Revolta Jacobita, as joias da coroa escocesa elas foram escondidas nesse lugar para protegê-las das forças inglesas, e a fuga dessas joias foi um sucesso, mas a história conta que um dos guardas ele caiu de um penhasco no momento em que ele estava fazendo o traslado dessas joias e que ele perdeu a vida, e dizem também que algumas joias ainda se encontram perdidas por lá, e muitos caçadores também de tesouros costumam visitar esse local com aqueles aparelhos para ver se eles encontram algum tipo de metal valioso para poder, né, talvez até mesmo negociar com o museu ou fazer a doação. Eu não sei como é que funciona isso, se quem achou ficou ou se é algo histórico tem que ser doado para o museu, mas muitas coisas, muitas peças valiosas já foram encontradas nessa região. O castelo de Dunnottar pertence atualmente à propriedade do Neck Estate, administrada pela família Kate desde o século XVI. Essa família, gente, ela é uma das famílias mais antigas da Escócia, com laços que remontam ao século XI, e o administrador do local é o conde de Dunnottar, Andrew Kate. Embora o castelo seja uma propriedade privada, né, como ele também tem essa parte com a The Neck Estate, eles abrem algumas partes do castelo para visitação, praticamente toda a região ali que é arruinada está para visitação, e um dos lugares mais procurados, né, para as pessoas conhecerem é justamente as masmorras.
Durante a restauração do século XIX, trabalhadores que realizavam as reformas no castelo, eles descobriram uma grande quantidade de ossos humanos emparedados nas paredes de uma das torres. Acredita-se que esses ossos sejam dos soldados que morreram lá durante o cerco de 1645 na Guerra Civil Inglesa, mas até hoje esses ossos também são bastante estudados. Em 1990, uma equipe de arqueólogos que escavava o pátio do castelo encontrou os restos de pelo menos 200 indivíduos. Os ossos apresentavam sinais de trauma, sugerindo que as mortes podem ter ocorrido justamente nos campos de batalha. Vou poder deixar aqui a descrição de como esses ossos estavam, como eles foram encontrados, mas dá para ver que realmente eles eram de soldados e que eles lutaram bastante nesses campos de batalha. Em 2003, mais ossos foram encontrados durante a escavação em uma adega medieval que ainda existe no castelo. Acredita-se que esses ossos sejam dos prisioneiros que morreram enquanto eles estavam encarcerados nas masmorras do castelo. Muita gente ali também morreu de doença. Não morreu apenas por causa das batalhas, mas eles eram jogados ali do jeito que estavam, bastante feridos, aqueles que sobreviviam às batalhas, e que nenhum tipo de atendimento humanitário era feito para eles. Então coisas terríveis realmente aconteceram nas masmorras do castelo de Nara. Embora os historiadores ainda não tenham determinado com precisão a origem e o significado de todo esse material encontrado, essas descobertas elas oferecem pistas importantes sobre a vida e também sobre a morte no castelo durante diferentes períodos históricos, porque ali há ossadas de vários períodos, 1600, 1400, 1200 e muito antes disso também. É importante também ressaltar que esses ossos que foram encontrados, nem todos estavam emparedados, mas alguns deles também estavam próximos da região da masmorra do lado de fora, em covas rasas. Essas descobertas que foram feitas alimentam ainda mais a possibilidade daquilo que os médiuns falam ser realmente verdade, que há muitos espíritos ainda atormentados, presos nesse lugar. Bom, gente, eu contei para vocês um pouco a parte histórica desse local, tá? Para quem tá chegando novo aqui no canal, gente, essa é a nossa temática. Primeiro a gente conta a parte histórica, para depois a gente chegar na parte sobrenatural, porque saber de tudo isso faz muito mais sentido depois de por que certas coisas acontecem, porque chegar justamente na parte sobrenatural, ninguém conhece a fundo a raiz daquilo que realmente pode estar ainda assombrando determinados lugares. Bom, chegamos na parte sobrenatural do vídeo e eu espero que vocês gostem, e se gostar não esqueça de deixar o like. À noite dizem que podem ser escutados gritos de dor e terror, gritos associados ao sofrimento de homens e mulheres e possivelmente também de crianças que foram presas no cofre dos Zweig. Os guardas são os que mais relatam tais histórias. Mas o que era esse cofre? O cofre, também conhecido como prisão dos Zweig ou cofre das bruxas, era um local infame no castelo de Dinara. Era uma pequena câmara úmida e escura localizada nas profundezas do castelo, onde prisioneiros eram mantidos em condições deploráveis. O cofre foi construído no século XVII durante um período de grande turbulência política na Escócia, e ele era usado como base pelas forças monarquistas que os utilizavam para prender e também fazer coisas não muito boas com seus oponentes políticos, principalmente os Whigs, um grupo que defendia o governo parlamentar. Para vocês entenderem melhor, os Whigs, eles eram um partido político que se opunha aos reis Stuarts, tá? Então foi por causa disso que eles foram presos. Eles foram colocados nessas masmorras com um mínimo de água, um mínimo de comida, passaram por coisas que eu não vou poder descrever aqui, e a maioria deles morreram lá dentro. Ou seja, né, gente, naquela época não concordou com o rei e simplesmente ia para a masmorra. Em 1685, essa masmorra ela também serviu de prisão para 167 presos políticos, entre eles também homens e mulheres, mas esse número pode ser ainda maior. Como haviam homens e mulheres ali dentro, os carrascos também não eram pessoas nada boas, por isso o nome carrascos,
muitas coisas também não muito legais teriam acontecido, principalmente com as mulheres. Essas masmorras, elas eram pequenas, mal ventiladas e extremamente úmidas, o que contribuía para a proliferação de doenças. Muitos prisioneiros eram frequentemente acorrentados também e deixados ali sem comida, sem água, por longos períodos, e também aquele que ficava doente não era socorrido e acabava muitas vezes, infelizmente, falecendo por causa dessas doenças. Historiadores estimam que centenas de pessoas pereceram, infelizmente, dentro dessas câmaras, ou seja, dessas masmorras. Entre os prisioneiros mais famosos do cofre estavam o Conde de Crawford, um líder Whig capturado em 1650, e James Sharp, um arcebispo presbiteriano que foi sequestrado, e também coisas terríveis aconteceram com esse homem. Ele não aguentou e ele faleceu no ano de 1679. No século XIX, o castelo de Dunara foi aberto ao público como atração turística e, com a sua história macabra, se tornou um dos pontos mais populares do Reino Unido. Nessa câmara, gente, várias pessoas que visitam se sentem mal, não conseguem concluir o passeio, se sentem sufocadas. Tem pessoas ali dentro que já falaram que sentiram dores nas articulações, que sentiram falta de ar, muita sede, muita fome do nada, e isso seriam os sentimentos que as pessoas que ali morreram também sentiram. Então, muita gente vai lá e não sente nada, mas tem muita gente que interrompe o passeio assim que entra nessas câmaras. O fantasma de uma jovem usando uma saia tartan, que é aquela saia quadriculada, né, escocesa, é frequentemente testemunhado na antiga adega do castelo. Embora pouco se saiba sobre quem era essa menina, é provável que ela também esteja muito ligada a outra aparição que é vista na mesma área. Essa aparição ela é mais vista na área da antiga padaria ou na antiga cozinha, e ela é descrita como uma senhora de verde. Muita gente acredita que essas duas mulheres em vida, elas tenham tido uma ligação muito forte, ou profissional, no caso uma sendo a líder da outra, ou então que elas eram parentes, porque várias pessoas descrevem as duas sempre muito próximas na antiga adega e também na antiga padaria do castelo. Dizem também que Dunara Castle é assombrado por um soldado que foi visto ao redor da sala de guarda e entrada principal do castelo. Ele é normalmente descrito como um homem alto, às vezes dito ser de aparência escandinava, sugerindo que ele pode remontar à época das invasões vikings, tá? Que o castelo também sofreu. Muita gente já mencionou que ele é um homem muito alto, que é um homem claro. Algumas imagens também de pessoas descrevem que ele também estava sob um cavalo bem grande, um cavalo negro, mas muita gente acredita que ele tenha sido ou um líder viking ou um soldado também, que a presença dele é muito imponente. Uma turista chamada Heather McCallum, ela esteve em uma das alas das ruínas do castelo e lá ela recebeu a informação que o fantasma de uma mulher vestida de verde procurava por seus filhos. Coincidência ou não, ela resolveu visitar o castelo com trajes de época para sentir a atmosfera do lugar, e esse vestido que ela estava usando era justamente na cor verde. Ela pediu para o companheiro dela tirar uma fotografia, e nessa fotografia, logo atrás da Heather, aparece uma esfera de luz. Essa foto, gente, pelo que eu entendi da história, foi analisada por alguns parapsicólogos e nenhuma fraude foi encontrada. Ela deixou essa foto à disposição, ela disse que não tem medo, que realmente foi alguma coisa que apareceu porque ela sentiu um frio muito intenso atrás dela, como se ela estivesse assim dentro de uma câmara fria. Ela pediu justamente nesse momento para a foto ser tirada. Coincidência ou não, essa esfera apareceu. Outros relatos também dizem que já escutaram gritos de guerra, como se alguém estivesse já preparando os soldados para algum ataque. Pessoas escutam barulhos de cavalo, barulhos de lâmina como se fossem espadas sendo batidas uma na outra. Muita gente já viu pessoas andando pelo lugar com roupas bastante esfarrapadas,
algumas pessoas também com roupas metalizadas, como se fosse uma armadura, mas que simplesmente essas pessoas desaparecem e é aquela história, né? Eles vão até os guias, até a administração e eles falam que isso é uma coisa comum de acontecer, mas que realmente eles não têm nenhum tipo de ator trabalhando ali. Não há, pelo menos, nenhum relato que atores com roupas medievais vagam pelo lugar. Então, assim, gente, é um lugar antigo, tem muita história, com certeza que ainda não foi descoberta, mas uma coisa é fato. Milhares de pessoas perderam a vida ali e de formas, assim, indescritíveis, tá bom? Eu quero que vocês deixem para mim aqui no comentário o que vocês acharam do vídeo. E mais uma vez eu peço o like de vocês, porque quanto mais like, gente, mais o YouTube vai recomendar o nosso trabalho, tá bom? Um beijo grande para cada um, obrigada pelos comentários. A gente não está conseguindo responder a todos com tanta frequência quanto a gente gostaria, mas isso é um sinal muito bom também, sinal que o canal está crescendo, então ajuda a gente a crescer esse canal, gente. Já estamos ali com 47 mil e pouco inscritos, está quase lá nos 50 mil, tá bom? Então ajuda muito o nosso trabalho, seu like, seu compartilhamento, tá bom? Beijão, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigado! Ha ha ha!